Olá, policiais da Guarda Civil Metropolitana. Eu sou o Rafael, diretor do Sindiguardas. Hoje comigo, retornou de uma viagem longuíssima, como de costume, né? De Brasília, mais de 1.000 quilômetros para ir e mais 1.000 para voltar. No total, 2.100 quilômetros. O nosso companheiro Maurício Vilar, diretor de comunicações, como todos nós já sabemos, vai dar um recadinho para vocês. Exatamente. É aquele recado para você que ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito já sabe, para ter as informações do Sindiguardas na palma da sua mão, acione o sininho de notificações. Compartilhe e deixe um like para o Fique por Dentro. Neste bloco Consciência Política, aqui do nosso Fique por Dentro do Sindiguardas, estamos recebendo agora na condição de candidato, né, de candidata, a Fernanda Alves, o Amaury, né, tiveram aqui na condição de pré-candidatos ainda, e assim, dando continuidade ao empenho aqui do Sindiguardas em trazer para você, policial da Guarda Civil Metropolitana, todos os candidatos, né, os guardas candidatos aí, que estão, obviamente, trabalhando para que a nossa Guarda Civil Metropolitana seja uma guarda muito melhor no futuro, não é verdade, Fernanda? É exatamente, Vilar. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando juntamente com a Amaury, em nome do Movimento Somos Todos Um, do trabalho que a gente vem constituindo e planejando para a Guarda Civil Metropolitana. Né, Amaury? Exatamente. Vilar, obrigado. Sejam Bom, o bem-vindos. sindicato sempre aberto aí às discussões, isso daí desde que estive como vereador suplente, né, em 2018, construímos muita coisa para o sindicato, Fernanda. Sempre ligava para perguntar, me auxiliar em algumas coisas dentro do parlamento, enquanto estive como vereador, então é um aliado sempre nosso aí em questões da gente estar discutindo e tramitando projetos dentro da Câmara Municipal. Legal. Pegando esse gancho, Amaury, Vilar é um parceiro que a gente conversou bastante, né? Sim. Antes do início, né, da campanha mesmo. E como você bem pontuou, o sindicato é um suporte essencial para a construção de futuros projetos. Sem dúvida, né? Porque assim, as dores dos nossos policiais, elas vêm para cá, Sim. né? Então a gente tenta, a partir dessas dores, produzir, por exemplo, né, um dos assuntos que nós vamos tratar aqui agora, a questão do orçamento, né? Porque quando a gente trata do orçamento, teoricamente você está resolvendo 99% dos problemas, Sim. né? Até quando eu vou conversar com alguém, eu até brinco, né? Falo assim, seu filho quer um brinquedo que custa X, você custa só um pouquinho mais do que o X. Dá para comprar? Não dá. Agora, se você ganhar 10 vezes, 15 vezes mais do que esse X, você consegue dar para o seu filho esse brinquedo. É a mesma coisa com o funcionamento, com o orçamento. Se nós temos um orçamento do tamanho que a cidade precisa para a Guarda Civil, ela vai dar a resposta que a cidade necessita. O nosso orçamento hoje não tem condição disso. Não. É um orçamento de 1%. Sim. Né? O número absoluto é um número pomposo, 1 bilhão e 100 milhões de reais. Nem chega a 1%, né? Salvo engano. Não, ele chegou ali no 1%. Agora, ali dessa no... vez, acho que chegou a 1%. Isso. Só que aumentou, mas devido à arrecadação, né? Então, a arrecadação do município, exatamente. Sim, então. Né? Então, na verdade, o nosso orçamento da SMSU, ele não aumenta em relação ao da cidade. Todo ano é 1%, 1,0 alguma coisa, às vezes 0,9. Nessa questão, isso. A última então, foi 0,9. Isso, né? então, mais ou menos nessa linha. Então, o que acontece? Quando você olha o número absoluto, beleza, mas olha, só de folha de pagamento são mais de 700 milhões de reais. Sim. Aí você soma isso a mais de 120 milhões de reais da operação delegada. Sim. Então, você acaba tendo uma dificuldade de investimento, né? E aí, a Câmara Municipal ela tem um papel fundamental para ajudar um prefeito a resolver isso. Eu digo ajudar porque tem que partir do executivo, né? Exatamente. Então, aí quando você tem uma Câmara que instiga o executivo a apresentar um projeto de lei X, a coisa tende a funcionar um pouco mais fácil. Eu queria que vocês falassem um pouquinho do que vocês pensam que pode ser feito a partir de termos um guarda-vereador na Câmara. É muito boa a sua pergunta, Vilar, e algo que também a gente vem discutindo bastante, inclusive com o sindicato, com a experiência do Amaury dentro da Câmara Municipal, né, onde teve aí 9 meses como suplente, vereador suplente. Eu acredito que nós devemos brigar por um orçamento hoje, vendo o efetivo da Guarda, que mais de 7 mil homens, né, nós estamos
em São Paulo, 12 milhões de habitantes, onde precisamos muito zelar pela segurança. O atual prefeito, ele vem com um cartão postal da importância do papel da Guarda Civil na questão da segurança dentro do município de São Paulo. Então, eu acredito que nós temos, sim, que fazer todo o levantamento, planejamento, mostrar as necessidades da Guarda, né? Muita coisa que não é apresentada pelas comissões que discute essa questão do orçamento referente à Secretaria de Segurança Urbana para jogar a 5% e tentar pelo menos chegar a 3%, né? Sim. Então, a gente pontuando todo o planejamento, estruturar todas as necessidades reais da Guarda Civil que ela precisa para que a gente possa melhorar esse orçamento urgentemente. É de suma importância a gente ter um vereador. Por quê? Vamos lá, vamos citar o exemplo que eu tive lá. É encaminhado a lei de diretrizes orçamentárias todo ano para a Câmara Municipal para ser discutido. Né? Para ser discutido para quê? É o orçamento do ano subsequente. Sim. Isso. Né? Então, o vereador lá, ele vai sentar com o relator, vai conversar com o relator. Né? A gente tem um grande problema, sim, que seria, você tem que pontuar, porque para você aumentar o meu, eu tenho que tirar de algum lugar. Sim. Exatamente. E da onde que eu vou tirar? É aonde que surgem as discussões. De qual secretaria de qual que secretaria, eu vou tirar? de qual Eu posso dizer que nós perdemos uma oportunidade gigante esse ano de 2024, porque nós tivemos a negociação da dívida com o governo federal. Exatamente. Então, teoricamente, você tinha uma janela ali de oportunidade ali. Obviamente que cada órgão da prefeitura quer, né? Quer o seu, vai puxar. A gente participa de reunião de audiências públicas, né? Então vai lá, normalmente quando é a da Guarda, juntamente tem a da CET e da SP Trans. Normalmente são no mesmo dia. Então eu já participei lá, a SP Trans falou, olha, nós pedimos 10 bilhões, mas só conseguimos 4. Né? Era um outro número, eu estou exagerando aqui. Aí eu lembro mais ou menos da CET. Olha, nós pedimos 1 bilhão e 700, mas só conseguimos 1 bilhão e 200. Então, ou seja, todo órgão vai pedir um pouco mais para poder executar as suas, eu falo assim, missões. Vamos lá, o orçamento é um bolo. Sim. Aquele bolo. Né? E aqui nós estamos. Cada secretaria ela vai querer a sua fatia. Sim. Tem secretarias que já é carimbado aquele orçamento ali. Saúde e educação. Saúde e educação, você não vai mexer. Nós precisamos fazer isso com a Secretaria de Segurança Urbana. Exatamente. Então, o vereador lá, isso é muito importante, porque ele tem que dialogar com o relator, dialogar com o prefeito, porque não adianta, você chegou lá, que nem eu tive o caso, nós colocamos lá, conseguiu aumentar lá, acrescentar no orçamento na época, 2018, 0,01%. Meu, dava 100 milhões de reais. Então. Né? Só que a hora que foi para o prefeito, o que ele fez? Ele vetou, ele cortou. Sim. Então, não adianta. Então, você tem que ter negociação junto ao executivo e lá o parlamento. E você tem que discutir com todos os vereadores, levar a sua condição para você trabalhar com isso. Cada vereador lá ele vai defender. Um vai defender a saúde, outro vai defender a educação e vai. Você tocou num ponto interessante, porque antigamente, né, lógico, a legislação ela é dinâmica. De tempos em tempos tem alguma revisão ali do que você precisa alterar. E assim, quando se falava em, olha, vamos fixar na lei orgânica do município uma porcentagem X para a segurança, falando, não pode, porque não está na Constituição. Então, na Constituição você tem saúde e educação com verba carimbada. Então, tinha-se uma ideia de que seria necessário o Congresso Nacional colocar uma fixação lá de valor para que aí estados e municípios pudessem replicar. Ocorre que nós temos uma... Eu esqueci o nome agora, mas eu vou lembrar aqui. Uma decisão do Supremo, né, não vou lembrar o nome técnico, eu vou seguir aqui no assunto. Uma decisão do Supremo impondo que o governo federal não pode criar gasto para estados e municípios. Isso. Opa! Então quem pode fazer e quem deve fazer é o ente federado. Então não tem inconstitucionalidade, né, na prefeitura, um exemplo de São Paulo, mandar o prefeito de São Paulo, que é ele que detém o poder de mexer no dinheiro do orçamento, a Câmara vai ajustar, não vai voltar e vai ajustar, mas o poder de envio, né, para não ter visto de iniciativa, é do prefeito. Então, ou seja, do prefeito enviar um projeto de alteração da lei orgânica do município, fixando um percentual. Porque aí sim, você tem uma política de Estado. Porque até então a política é de governo. Tem governo que investe, tem governo que não investe. Mas baseado nisso, muito bem colocado, Vilar,
Aí que entra a participação de um representante da instituição, para que haja esse diálogo com o executivo, para que possa estar trazendo um melhor orçamento para nós. Sim. Né? Então, a nossa presença lá, o nosso movimento lá, eu acredito que ele vai fortalecer nesse sentido, para que a gente realmente possa defender a nossa categoria, né? E buscar esse aumento orçamentário que eu vejo hoje como uma necessidade muito grande para a nossa instituição. Para mim, 99,99% dos problemas. Aquele 0,01 nós vamos resolver internamente. Exatamente. E existe, né? Eu tenho o projeto, né? Se você quiser, aquele planejamento plurianual. Sim. E que está lá na Câmara, que tem que dar continuidade. Depois a gente vai até comentar sobre isso daí, né? Sim. Que a Fernanda vai comentar. E o que a Guarda precisa ter? Um planejamento estratégico. De longo prazo. De longo prazo, que aí eu tenho condições de apresentar, chegar para o prefeito e apresentar, nós temos esse planejamento, nós temos, vai ser necessário isso daqui, o senhor quer construir? Então é por aqui. E a hora que ele encaminhar todo esse bolo para lá, vai ser mais fácil a gente direcionar essa verba. E dialogar lá dentro. Exatamente. Né? Quando você fala da negociação que teve com o governo federal, teve um repasse também para a nossa Secretaria de Segurança Urbana de uma verba. Então, ao longo do tempo, né, a Senasp, né, assim, nós ficamos 4 anos sem ter nada da Senasp, nem bom dia, né? Então, mas ao longo do tempo a gente tem repasse, por exemplo, chegaram as viaturas, né, para IDAMAS, né? IDEMAS ou IDAMAS, não sei a pronúncia correta, mas, né, da Inspetoria de Defesa das Mulheres e Ações Sociais, né? Então chegaram viaturas do governo federal, né? Que são os IARES, estão sendo entregues. A gente teve no passado também base móveis, aqueles ônibus que estão sendo muito usados hoje em dia como base móvel, que era do programa do CRAC, que é possível vencer, né? Que era um pacotinho que vinha, né? Viatura, moto, né? Isso. Ônibus, né? Isso, da Senasp, então ajuda muito, né? O CRAC é possível vencer. Isso, era aquele programa, né? Então, isso ajuda muito. São Paulo não pode depender dessa... Se o governo federal ajudar, parabéns, melhor ainda. Mas não pode depender, né? Depender só disso. Então, e assim, ainda vou manter um pouquinho aqui dentro da questão do orçamento, que é a questão da academia. Tá. Então, a nossa academia tinha que ser prioridade 0, antes do 1. Sim. Né? Para você ter condição de formar e requalificar ao mesmo tempo. Sim. Porque é um pandemônio para você conseguir, né, essa formatura desses novos policiais. Foi um desgaste muito grande na academia. Sim. E dificulta, né, você ter a requalificação necessária que nós temos que ter. Não só a legal, que é o cumprimento do Estatuto de Desarmamento, mas também para que você tenha avanço na qualidade de trabalho. Né? O tempo passa, novas técnicas, por exemplo, as viaturas novas, tem lá não sei como é que chama aquele negócio do para-choque na frente. Então aquilo lá eu nunca vi na Guarda. Não, o Santo Antônio, né? O Santo Antônio, Então, na frente e tal. Acho que é Santo Antônio, né? Tem a frente, tem atrás. Eu nunca vi uma viatura da Guarda. Ou seja, é um dispositivo novo, é uma tecnologia que estava sendo empregada em alguma outra força policial e que chega para nós. Isso aí você tem também armamento, você tem tecnologia de uniforme, você tem tecnologia de equipamentos não letais e precisa ser treinado, né? Sim, exatamente. O treinamento é necessário, Vilar. Sim, eu contínuo, tive né? como instrutor, estava, né, como instrutor na academia até esses dias aí, na formação desses novos, e é necessário, a gente tem que estruturar, a gente tem que melhorar. A academia, por exemplo, ela já era para ter sido, bom, vamos dizer, demolida. Era para ter sido uma academia, né? Porque a gente chama academia, uma nova, teve orçamento, não sei, eu sinceramente aí eu não vou dizer o que aconteceu, o fato é que não aconteceu. Não aconteceu, né? Então, e precisa acontecer. No período que você estava como vereador, teve alguma discussão referente à academia? Eu tenho 15 anos de instituição e não vi até hoje, vamos dizer assim, uma real melhoria na academia, e é de muita importância. Fernanda, é assim, o que aconteceu? A academia teve a princípio falaram assim que tinha uma verba que viria para
construção da nova academia, aí teve alguns problemas, algum impasse. Tinha uma Tanto previsão é de vir que- dinheiro do governo federal. É, eu ia Isso, falar, governo isso, federal, federal, aí, tal, mas- aí depois teve algum... Não, era não dá para empréstimo me do dizer governo agora federal, então. o que houve, porque eu não sei. Sinceramente, eu não sei o que houve, então não chegou esse dinheiro. Depois teve outra questão que viria, acho que em torno de 60 milhões, alguma coisa, não me recordo agora direito, para investir na construção da academia. Nós tivemos aí a contratação desses novos, aí também não sei dizer, então sempre está esse impasse. Aí Até existe porque o a questão planejamento dentro... era para 1000. Que era, exatamente. Existe o impasse lá, que falam que tem uma rua que corta dentro da academia, tem não sei o quê. Não, mas então, isso aí isso é fácil umas resolver, coisas, né? umas Entendeu? coisas assim que a gente não sabe É. né, o porquê, mas infelizmente tá lá e a academia não muda. Então, nós precisamos tratar disso daí. E seria ou que se busque junto ao governo federal, exatamente. é o que a gente estava discutindo, que você Uhum. pode Sim. até falar em relação a isso daí, É um caminho, né? buscar junto ao governo Eu federal. diria desonroso, mas é um caminho. Ou, propriamente, que nem pegar junto ao... É onde que eu falo, um planejamento... Então, Que você, eu digo, você vai pontuar a necessidade do aumento desse orçamento, pontuando o que nós precisamos fazer dentro da instituição e, com emergência, uma nova academia. Né? Então, eu acho, assim, um dos problemas que eu identifico é que a gente tinha uma cultura de puxadinho. Uhum. Puxa aqui, puxa ali, faz não sei o que e tal. Graças a Deus, parece que essa cultura tá indo embora. Graças a Pega Deus, uma unidade, reforma lá tal, né? Deixa ela contente. E a gente tem que deixar muito claro aqui. Se tiver erro na construção, existe um fiscal do empreendimento ali, da obra da prefeitura. Essa pessoa precisa ser acionada para cobrar da empresa por que não executou o projeto como deveria ser executado. Né? Então, assim, de observação, aquilo que precisa ser feito está sendo feito. Sim. Nós temos várias reformas. A Inspetoria de Casa Verde ficou muito boa, né? Cidade Tiradentes ficou muito boa. Então, a gente e essa Tiradentes reforma... construíram, né? Construíram. Não, é que assim, ó, é reforma. Porque se for construir, tem que ser pela Secretaria de Obra, tem que entrar na fila de obra. Uhum. Nós tivemos... Então, assim, a reforma pode ser feita pela SMSU. Eu entendi. E aí o orçamento é primordial, né? Exatamente. Eu vejo, Vilar, nós ocupando esses espaços de poderes, né, nós citamos aqui por 2, 3 vezes a questão de verbas vindo do governo federal. Nada impede nós, dentro desse universo político, de se articular politicamente, né, para buscar, se não for através do orçamento, né, devido várias questões que nós vamos ter que driblar, vamos dizer assim, mas que a gente busque um diálogo saudável com outros órgãos, né, que seja na esfera federal, para que a gente tenha essas emendas, né, para poder estar melhorando essas questões das instalações, né, principalmente do centro de formação, a própria urgentemente. Polícia Militar tem um escritório lá só para buscar emenda, né? Exatamente, né? É o que você falou, próprio dentro do coisa. Desonroso. Para o estado de São Paulo, mesmo, do meu ponto de vista, é desonroso. Mas tá lá, tá posto, é uma ferramenta, né? Você tem que utilizar de todas as ferramentas para você conseguir as coisas, né? Então. Por isso Aqui que eu a estratégia deles é outra. Por isso que eu acho essencial nós, guardas civis metropolitanos, ocupar esses espaços de poderes, se organizar politicamente para ter esses polos, né, de diálogo político para poder estar trazendo melhorias aqui para a nossa Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Né? Então, eu vejo, estando hoje, ocupar o maior parlamento, né? Eu falo na grande metrópole, né? De cidade, com da certeza. cidade, né? Então, o leque de diálogo, né? De oportunidades que vai trazer para nós é imenso. Com certeza. Né? Eu vejo dessa maneira e acredito que o movimento Somos Todos Um também, né, Mauri? Exatamente. A gente precisa, eu falo assim, o que nós visamos hoje, né, o movimento Somos Todos Um, é a construção de vereadores em todas as cidades. Que tem guarda, né? Que tem a guarda. Sim. Né, para fortalecer, para a gente ter o quê? Deputado estadual, deputado federal. Né? E dentro da nossa cidade, São Paulo, o que nós precisamos? Que a guarda ocupe
diversos locais, subprefeitura, Sim, Secretaria de Educação, Sim. sim. entendeu? Porque nós temos capacidade disso, e nós Sim. temos que ocupar esses Sim. espaços. Nós temos pessoas que podem. Nós precisamos ser o agente de segurança pública para a cidade, né? É isso, Exatamente. Os outros que sejam no Estado, no governo federal, né? Exatamente, Entendeu? Vilar, é isso daí, Então. entendeu? Então, é o que nós precisamos, É. né? Adequar, trabalhar com isso daí, sem milindres, né? Que infelizmente, eu vou colocar o Vilar, mas por que o Vilar? Por que não pode ser eu? Porque não sei o quê. A gente tem que reconhecer, para aquele dali tem capacidade, tem que Isso. buscar Então, a capacitação, buscar as coisas. um obstáculo cultural a ser vencido. Pode ter muito, mas certeza. Ó. é necessário, Sim, necessário, muito necessário. né, para que possamos quebrar muitas barreiras. Se nós não ocuparmos de forma inteligente esses espaços de poderes, Vilar, ao meu ver, nós vamos ficar discutindo, Os problemas. Ano atrás de ano. Exatamente, e não vai mudar, né? Eu acredito que o resultado só iremos colher estando lá. Com certeza. Só voltando um pouquinho na questão do centro de formação, a importância da valorização dos docentes, o Amaury pode falar também, né? Então, todos os instrutores que estão lá se dedicam, muitas vezes... São voluntários. São voluntários, todos se voluntários. dedicam, usam dos seus recursos próprios Sim. para poder se capacitar, para poder treinar aí os nossos guardas civis metropolitanos. Então, eu vejo também, é um projeto, né, o Amaury, para que a gente possa estar construindo para buscar essa valorização desses profissionais ali que tanto se dedicam por nós. Que seja, né? É uma coisa que se discute já há tanto tempo, se pagar por hora aula, né? Exato. A gente tem que começar a pensar nisso. Com certeza, né? A gente tem que começar a pensar numa academia de técnico para que você saia de lá com nível superior, Também. formado em segurança urbana. Então, é uma discussão que já vem aí já há algum tempo, só que a gente só fica parará. Ter um representante lá é uma condição da gente estar levando, ter um governo... O diálogo com o executivo muda, né? Lógico que muda Exatamente, muito, porque você interfere muita coisa. Ah. Seu voto ali é importante. Às vezes, para aprovação de um projeto, Vilar, Sim, é seu voto que vai valer ali, vai virar. exatamente. Nós tivemos isso daí, entendeu? É seu voto que vai virar ali. Vai passar ou não vai passar. Exatamente. E é a troca, mão dupla. Então, a política é essa daí. A gente tem que construir dessa forma. Sim. Né? A política nos leva a isso. Encontrar o denominador, né? Encontrar o ficar bom pra todo denominador, mundo, né? a gente conversar. Uma coisa que eu falo, um representante guarda, ele não tem que ter direita, esquerda, centro, ele tem que estar dialogando com todo tipo de governo que ali está. Exato. Porque se você quer alguma coisa, você tem que dialogar. Sim. Não adianta eu ficar, eu não vou conversar com o Vilar. Aí depois eu aprovo um projeto Preciso do lá. voto lá do... Eu aprovo um projeto bonito para a guarda, aí eu vou lá para o Vilar era o prefeito. Ô, Vilar, sanciona aí para mim. Como você vai sancionar? Se eu meti o pau em você toda vez. E vai ter força para quebrar o veto? Exato. Entendeu? Às vezes tem, às vezes Às não. vezes não. Depende do seu partido, depende do que você tem Exatamente. formulado lá. Você entendeu? Então, o diálogo, né? A política é o diálogo. Exatamente. Independente, A é olhar a construção, né? construção. Entendeu? Então, a gente tem que ter essa consciência, esse respeito. Né, Fernando? Eu queria conversar com vocês também sobre efetivo. Uhum. Né? Então, nós temos hoje um efetivo que está em torno de 7.300, 7.000 chegando a 7.500, né? Acho que não chegou ainda, né? Eu não sei se eu vou poder dar o spoiler aqui, porque o programa é gravado, então precisa ver onde vai encaixar o bloco. Vamos tentar colocar como primeiro, né? Entendeu? Aí, assim, o secretário já avisou que vai chamar mais 108, se eu não me engano. Começaram a chamar agora, viu? Então. Aí eles o secretário mandou para o Márcia, né? Pessoas, Então, porque chamam lá um X de pessoas e a pessoa acaba não vindo, tem algum problema e tal. Então, eles estão repondo até atingir lá os 500 nomeados, né? As 500 nomeações que estão autorizadas. E, assim, apesar dos 7.000, nosso efetivo ainda é insuficiente. Muito. Na Norte, por exemplo, o planejamento para as eleições vai precisar de mais de quase 150 guardas de outra região para poder cobrir as MFs durante o primeiro turno. Então, assim, é uma prova cabal de que o efetivo é reduzido. Sim. Né? E a gente sabe que nós temos, se eu não me engano, é a 11.715, Isso. que previu o efetivo lá de 15.000, né? 15 mil. Então, ela está em Só que vigor ainda, né? É. Então,
Só que na 13.022 tem aquele Percentual. não Isso. tem? É isso? É, Agora, nós- de hoje- 0,2 e tal. Não, então, assim, de níveis, né? A divisão de níveis Aham. tá na 16.239. Isso. Não, É, isso, de isso, níveis. isso. Então, mas a própria tabela da 16.239, se você faz a conta lá, são 15 mil, Isso, né? isso. Então, ou seja, presumo eu que todos os técnicos da prefeitura, ao aprovarem essa lei, tinham condições de falar assim, ó, em algum momento nós teremos condição de ter 15 mil GCMs. E aí é que vem a pergunta para vocês. O que é que vocês enxergam? Como é possível fazer com que a gente avance nesse processo? Porque a gente tem que fazer um resgate histórico, né? A promessa de campanha do Bruno Covas era para contratação de 1.000 Uhum. e nós chegamos a 2.000 guardas, 2.000 guardas, né? exato. E praticamente está quase zerando. Uhum. Nessas idas e vindas, né? Quase zerando os aprovados desse último concurso, né? Como é que vocês poderiam... como é que vocês enxergam, você, Fernanda, como candidata a vereadora, o que o vereador guarda pode fazer para que esse processo seja potencializado? Novamente, né, a gente sempre vai pontuar aqui a extrema necessidade de um diálogo, de uma presença junto ao executivo, né? Hoje nós estamos em uma cidade de mais de 12 milhões de habitantes, então, por si próprio, já fala, né, que é de extrema necessidade o aumento desse efetivo, não só em 15 mil, Vilar, mas eu acredito que, beirando pelo percentual, chega a uns 22, 24 mil, né? 24 mil. 24 mil, né? O Amauri pontuou aqui a importância de um planejamento, né, anual, que se a atual gestão, né, permanecer, né, onde já tem um olhar diferenciado, né, e vê a necessidade de aumento do efetivo, que se estenda mais concursos públicos, né, até o final da sua gestão, pelo menos, né, na contratação desse concurso público, se assim for aberto, e é isso que nós vamos brigar para que isso aconteça, né, Amauri, junto com o grupo, de 500, pelo menos de 500 novos guardas anual até o final da gestão, seja do atual prefeito ou de outro que vir assumir. Então, a gente buscar, né, e mostrar e pontuar as necessidades, sim, do aumento do efetivo, que, como você falou, fazer o resgate lá atrás, né, de muitas promessas políticas, não só na gestão do finado prefeito Bruno Covas, mas sim em outras também, em outras gestões, né, que deixou aí o efetivo muito... No caso do Bruno Covas foi cumprida, né? Foi cumprida, né? Na verdade, era Pelo para Ricardo, 1.000, né? exatamente, era para 1.000, né? Quando eu falo de resgatar, né? Porque outros também, né, entraram em outras gestões, né, independente do partido, da bandeira, né, Sim. que também prometeram, né, esse aumento do efetivo. Então, que a gente tem que pontuar todas essas questões para que a gente possa realmente trazer, né, esta valorização não só para a Guarda Civil, mas para a cidade de São Paulo, Com certeza. onde a responsabilidade da segurança do município é realizada pela Guarda Civil Metropolitana, meu ponto de vista. Exatamente, Fernando. E só acrescentando, naquele projeto plurianual, que esse projeto foi trazido a mim pelo IS, né, Sorrentino. Sim. Né? Então, é um planejamento que você faz metade de um governo, 4 anos, Isso. metade de um governo, faz a lei, 2 anos do governo, você começa a fazer o planejamento. Então, você vai fazer, pega 2 anos do outro governo. Então, é uma continuidade. Sim. Né? É um projeto difícil de ser aprovado? Né? Porque mexe... Ninguém quer assumir a conta do outro, né? Exato. Ele mexe com a lei orgânica do Sim. município. Então, Sim. é mais complicado. Mas é o caminho para fixar como uma mas política a gente pública, está aí. né? A gente está aí. A política de Existe o Estado, projeto. na verdade, né? Existe o projeto que a gente vai dar continuidade, está lá na Câmara, a gente tem que dar continuidade nesse projeto, onde já se faz isso daí que a gente fala, que é a falta de planejamento, que infelizmente a gente tem. Está começando agora, acho que a gente está acordando, né, para ter um planejamento, de apresentar um planejamento de contratação, de viatura, de uniforme. Pontuar suas Então, necessidades, né? para você perceber, Vilar, onde que a gente fala, vai tudo mexer no quê? Orçamento. Onde que você me perguntou? Academia. É por isso que eu sou chato com orçamento. Você entendeu?
Então, tudo vai mexer no orçamento, a gente precisa ter uma academia adequada para estar formando, porque foi muito sacrificante para os instrutores que ali estavam, tá Conseguiram, trabalhando, conseguir trabalhar, você dá instrução com, de repente está tendo CDC, você está dando técnicas operacionais, está tendo CDC, mas não ocupando o pátio, você tinha a educação física, você tinha a ordem unida, não eu teve falo para estrutura para você, receber esses novos alunos. né, Se, muito se não fosse, vamos dizer assim, a capacidade dos instrutores, teria sido caótico, né? exatamente, Uhum. exatamente, É a beira do entendeu? caótico ali, né? Né? Mas tá lá, É. foram formados, estão aí, né? Eu acho que mereciam mais a ter na própria. Uma coisa que eu digo a você, a hora que se forma a estrutura para a contratação que você tem lá, a hora que você contrata que tem a grade curricular do curso, a gente tem que melhorar isso daí, inclusive. Você tem que dar ênfase a certas matérias, porque depois que você colocou lá, publicou, você não pode mudar, Uhum. não é verdade? Então é por isso que engessar algumas coisas é meio perigoso, né? Exatamente. Agora, mas você tem que fazer aonde que eu digo? O planejamento. Sim. Para tudo tem que ter um planejamento estratégico. A gente tem que começar a pensar. Um planejamento, que nem a gente fala aí de 24 mil, né, que nem a gente falou Sim. aqui, Sim. né? 22, 24 mil. 22, 24 mil. Como que a gente pode chegar lá? Quantas pessoas vão aposentar se a Da aprovação discussão dessa da PEC PEC. E 57? obrigada pela camisa, tá bom? Que vocês me deram aqui Legal, né? hoje, né? PEC 57. Entendeu? Então, vai vir, que nem a gente, nesse planejamento aí, eu coloquei lá, mínimo 500. Mas quantos que vai se aposentar? Se for aprovado. Se for né? aprovado. Ou mesmo não sendo aprovado, Fernanda, tem muitos aí que já vão tá aí Naturalmente, com né? seus, Naturalmente, Já naturalmente. estão atingindo, né? Se a gente pegar as turmas 20, 25, A maior, né? 24, 24, 25, né? isso, entendeu? Olha, daqui a pouco está E chegando. 26. Daqui a pouco está chegando, não está? Quanto tempo já tem essa turma? 20? É que vai ter que sair pela regra ou pela regra da pontuação lá, que é ruim, né? 101 pontos hoje, esse que ano, né? aumentou, né? Ou Eu a ainda regra, peguei. ou a regra peguei, dos 60, Dos 35, 60, né? é. Então, mas tá aí. A E Mori como que a gente- mesmo, mais o quê? Mais 1 ano, 2 anos, a Mori? Não, eu já deu, Já deu, já? Tá graças a trabalhando, Deus. né? Já deu, a gente está aí mais um tempinho na reconstrução financeira nossa, né? Mas e estamos indo, mas se Deus me permitir, o ano que vem aí a gente está pedindo para ir embora já. Né? Fernanda, primeiro eu queria agradecer a vinda de vocês aqui mais uma vez e pedir que você passasse uma mensagem para os nossos policiais que nos assistem. Eu que agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar abrindo a porta para o movimento Somos Todos Um, né, nessa construção desse trabalho político. Então, acredito que todos observaram aqui a participação do Amaury, embora a Fernanda é a candidata a vereadora, e tenho certeza que nós iremos obter o melhor resultado. E eu quero deixar claro que nenhuma decisão, nenhum projeto será construído de forma isolada a Fernanda, e sim, a gente fala muito que todos aqui terão voz, que todos, acredito que é interessante participar dessa construção política. O Amaury, que tem uma experiência maravilhosa dentro do Legislativo por 9 meses, é uma pessoa benquista dentro da Câmara Municipal, o próprio Joselito mesmo, que foi 32, 36 vezes para Brasília, tem um conhecimento muito plausível referente do diálogo dentro daquela esfera federal, né? O Flávio Filé também, que já saiu a candidato, falou que é o nosso professor, né? Onde a gente discute, ele pontuou várias questões aqui para que a gente possa estar falando de projetos, quais são o que é mais pertinente para a nossa instituição, a própria presença mesmo do sindicato. Então, eu vejo, junto com o grupo, né, que nenhuma decisão ela é tomada de forma isolada, mas sim de forma com o grupo, a presença do sindicato, né? Eu acredito que vocês têm uma experiência maravilhosa para poder estar passando para a gente poder estar discutindo futuros projetos. Então, gente, é isso, política construindo cada dia, no diálogo, aquilo que a Fernanda não souber responder no momento, o Amaury vai responder, e se não souber tem o Flávio Filé, entre outros que compõem toda essa chapa de discussão e de diálogo político. Então, essa mensagem que eu quero dizer, nós, guardas civis metropolitanos, precisamos urgente, Vilar, ter um representante
dentro desse espaço de poder no Legislativo. Acredito que vai abrir muitas portas, onde o Amauri, nessa entrevista, pontuou a necessidade de guardas em subprefeituras, a necessidade de guardas em secretaria, a necessidade de guardas, sim, dentro da Câmara Municipal, não só em cadeiras legislativas, mas sim está ocupando diariamente aqueles postos, porque tem um tete maior com os seus representantes, que não tem o conhecimento, muitas vezes, do que é a Guarda Civil Metropolitana. Então, temos que lutar, sim, para ocupar todos os espaços de poderes, tá bom? Isso aí. É isso. Muito obrigado a vinda de vocês aqui. Eu que agradeço, Vilar. Eu só quero lembrar, movimento somos todos um. Nós chamamos todos os candidatos aí para construir um anseio da categoria, que nós tivéssemos um candidato só, né? Um anseio da categoria. Chamamos todo mundo, alguns quiseram, têm seus motivos, outros não quiseram, têm seus motivos. Construímos o movimento Somos Todos Um. Juntou-se quem já foi candidato, eu, Joselito, Fernanda e o Flávio, mais outros guardas que participaram dessa construção. E decidimos apoiar a Fernanda, porque nós vimos nela condições melhores de estar nos representando, desde trabalho social lá fora, construção política, fortalecimento político dentro do partido. Então, lembre-se, esse movimento Somos Todos Um não é parar aqui, é construir um vereador e nós lutarmos para termos representantes, deputado estadual e deputado federal, que isso é importante, muito importante, de suma importância. Lembrando que Jones Moura fez na Câmara em relação às guardas. Deu voz às guardas. Então, nós precisamos voz no município, criar o alicerce para nós termos deputado estadual e deputado federal lá na frente. E o momento é agora. Lembre-se, somos todos um. Esse é o movimento. Somos todos um. Para a construção política hoje, para vereador e construção política para deputado estadual e federal. Isso aí. É isso. Rafael, nós tivemos o bloco aqui Consciência Política, né? E ali no bate-papo ali, eu já dei um spoiler ali, que é a nomeação aí dos novos policiais, que são muito bem-vindos aqui para nós aqui da Guarda Civil Metropolitana, não é verdade? É verdade, Vilar. Na semana passada, inclusive, nós anunciamos aqui, né, que sairia a nomeação, né? Sim. De mais de 100 GCMs terceiras classes. Aí aconteceu um probleminha técnico da prefeitura, né? Sim. Aí a entidade sindical prontamente já foi atrás lá da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, na pessoa do secretário Fagotti, né? E aí ele deu de primeira mão a notícia, né? Sim. O fato é, segunda-feira, agora dia 30, inclusive as pessoas já receberam e-mail nas suas caixas, já né? Recebendo, né? Já receberam e-mail, né? O fato concreto é que segunda-feira as pessoas já começam a se apresentar à secretaria com a intenção de posse, né? E aí basta seguir os ritos, exatamente, né? O enquadramento do edital, né? Sim. E enfim, e tomar posse do seu cargo público. Então, parabéns aos novos GCMs terceiras classes. Como disse, serão mais de 100 nomeações. No meio vai ter 2 nomeações lá que é para a secretaria, mas não é para a guarda. Enfim, mas serão mais de 100, como eu disse. E, assim, é um fato muito positivo, né, Vilar? Porque o concurso, ele foi aberto para 1.000 GCMs terceiras classes. Sim. E nós, né, com esses 100, pode ser que daqui a pouco a gente precisa de mais alguma suplementação, porque dentro dos 100 alguém pode não atender os requisitos, exatamente. Enfim, né? Então pode aparecer mais alguma suplementação, mas o fato é, nós já estamos próximo dos 2.000 GCMs, então isso é um ponto positivo, né? Inclusive para a nossa categoria que é tão carente de mão de obra, né? Também, Vilar, isso é um fator positivo, inclusive para aquelas pessoas que dizem, né, que tem GCM demais na Guarda Civil Metropolitana, né? E aí a gente precisa dizer, não tem GCM demais, né? Quanto mais profissionais, melhor. Vai ficar uma lista ainda, pouquíssimas pessoas em relação ao montante total consideradas aptas no concurso público, que a prefeitura pode fazer aproveitamento ou não. Acho que não chegam a 200, né?
Não chegam, cento e pouquinho, vai Sim. dar próximo de 130 pessoas, e essa entidade sindical vai continuar brigando e pressionando a Com prefeitura, certeza. né, para que essas pessoas também tenham seus cargos públicos e possam trabalhar para a cidade de São Paulo, certo, Vilar? Com certeza. Vou até dar um semi-spoiler, né? Porque eu estava fazendo umas pesquisas de orçamento, né? E o que eu pude notar é que a nossa folha de pagamento, a cada ano, ela diminui a porcentagem dela em relação ao orçamento da SMSU. Sim. Né? Então, existe aí uma campanha contra a guarda, né? Em algumas mídias, né? Obviamente que para validar a fala de algumas pessoas que normalmente estão ligadas a grupos que são contra a guarda, de que Sim. aumentar o efetivo da guarda vai causar um impacto gigantesco. Então, ou seja, se o orçamento tem aumentado ano a ano, ele não aumenta a porcentagem, mas ele aumenta o valor bruto, né, o valor absoluto, Sim. ano a ano, né, e a nossa participação, né, de salário diminui a porcentagem em relação a esse orçamento. Isso quer dizer que nós estamos aumentando o efetivo da guarda, mas o impacto dos salários está diminuindo. Sim. Tem lá toda fazer um estudo mais aprofundado, que tem a ver provavelmente com a implantação do subsídio, que a gente falou lá atrás, o salário vai ficar menor, né? Exatamente. Em face de não ter as gratificações, né? Isso. Enfim, não vamos entrar nessa bola aí, Reenquadramento estrutural. agora não vai resolver nada, né? Exato. Não, agora não vai resolver. O fato é que é o seguinte, esses são dados. Se quem quiser, pega lá, faz conta que vai chegar, né? E, assim, a vinda desses novos policiais vai impactar na promoção vertical, Exatamente. né? Então, além de serem bem-vindos para dividir o fardo, né? O Sim. peso do piano, são muito bem-vindos também para fazer com que a nossa carreira continue funcionando, É verdade. né? Continue funcionando. Ou seja, é o ganha-ganha. Todo mundo ganha. Ganha o povo porque vai receber mais policiais para protegê-los, né? Então, o dado lá das prisões em flagrante, né, que foi de 2023, foi publicado no Facebook da Guarda, né, que assim, excelentíssimos números, né? 15% do total de prisão em flagrante feita no estado de São Paulo, né? A Guarda Civil da capital Sim. fez, né? Então, para o povo isso é muito bom, né? É um dado muito interessante, né? Ganha o policial que vem trabalhar conosco aqui. Exatamente. Então você tem o seu nível médio, você ainda não tem o seu nível superior, você está vindo para uma carreira que pode te proporcionar um ganho muito bom. Tá com dúvida do Vilar? Não tenha dúvida não. Entre no portal da transparência, vai lá, clica lá, coloca lá, terceira classe, salário maior que... Aí você põe lá, 6 mil, 7 mil, 8, você vai ver lá, vai abrir uma aba, você clica lá, tá lá, 11 mil líquido. Ah, Vilar, mas é fazendo ODA aqui. Meu amigo, qual foi o guarda que não fez bico? Eu fiz muito, né? Nós fizemos muito verdade. bico. Né? Então, acontece o seguinte, é uma carreira hoje promissora do ponto de vista financeiro. É verdade. Né? E do ponto de vista de valorização também ao longo da carreira, né? Então, é o ganha-ganha. Todo mundo ganha. E, Vilar, eu jogar a bola mais uma vez para você, que eu gostaria que você se posicionasse, já que a gente está entrando, inclusive, em estatística, né? Que entra nessa questão de reestruturação e aumento de efetivo. Sim. Logo, isso não vai acontecer de uma maneira, né, rápida, mas se nós não pensarmos no investimento nos próximos 4 anos, quem perde é a cidade de São Paulo, né? São os munícipes da cidade de São Paulo. O fato é, hoje, a legislação, ela permite que a Guarda Civil Metropolitana tenha um efetivo de 15 mil homens e mulheres. Isso. Né? 15 mil. Integrantes, pronto. Isso, né? Para não entrar homens e mulheres, todos, 15 mil. enfim, né? Não vamos entrar em polêmica aqui? Não. 15 mil, né? Se hoje nós estamos com efetivo próximo de 7.349, era 7.351, aí saíram 2 pessoas recentemente, 7.349 hoje, né? Sim. Significa que a gente tem 48% do efetivo da previsão legal. Aí a pergunta que eu faço para você e para outras pessoas fora da guarda que vão assistir o nosso programa, que a gente tá tendo esse tipo de público, inclusive, né? Sim. Você, na sua casa, você consegue sustentá-la com 48% do seu salário? Você consegue fazer um trabalho eficiente com 48% de qualquer coisa? Eu não consigo. O que você acha disso, Vilar? Então, e aí tem uma discussão muito mais interessante, né? Ela é muito mais ampla, a gente não vai aprofundar Sim. aqui.
eficácia. Eficiência é bom para algumas coisas. Eficácia, né, é você efetivamente resolver o problema. Porque eu posso ser eficiente. Olha, eu consegui resolver, eu consegui diminuir 1000 roubos, mas outras 300 pessoas foram roubadas. Exato. Explica para aquelas 300 pessoas que foram roubadas, foram vítimas de violência, que elas estão dentro do aceitável. Porque você tem que explicar, né? Quando você tá falando sobre eficiência, você tem que explicar que foi eficiente, eu consegui resolver uma parte com menor custo, mas a eficácia foi comprometida. Exatamente. Então, Rafael, nesse sentido, né, é preciso ter eficácia no serviço público. Então, a eficácia é você perseguir o número 0. E não adianta querer perseguir o número 0 aplicando algumas técnicas de administração que têm nomes maravilhosos. Downsize, reengenharia, né, que é diminuir a quantidade de pessoas ou de meios para você chegar ali num resultado eficiente. Porque o serviço público, principalmente a parte de segurança, saúde e educação, requer eficácia. Exatamente. Eu não posso ter, assim, aceitavelmente, que saiam crianças analfabetas da escola. Tem que ter eficácia de 100%. Todo mundo tem que sair alfabetizado. É verdade. Né? Do ponto de vista da saúde, isso é um pouco mais complicado, porque o ser humano não dá para você garantir 100% que o cara vai entrar na cirurgia e que vai sair vivo. Mas a luta, o meio tem que ser... O que o CRM exige para uma cirurgia com margem de segurança? Olha, eu tenho que ter o anestesista, eu tenho que ter o médico, eu tenho que ter o bisturi, então não dá para falar, não, faz o seguinte, corta com a faca de pão mesmo, que dá. Corta, Isso. faca de pão corta, não corta? Exato, Corta. O cara tá anestesiado, não vai sentir nada mesmo. Tanto faz se o corte... Então, assim, não é... A eficiência, nesse ponto, eu acredito que ela não é o melhor parâmetro. É verdade. O melhor parâmetro é eficácia. E para ter eficácia, tem que ter um efetivo do que a lei já dê. 15 mil, né? Neste bloco aqui, nós vamos falar um pouco, né, de um fato não muito agradável, né? Foi uma série de remoções aí que foram publicadas no Diário Oficial, né? Nós já, o Márcio vai falar um pouquinho, mas nós já gravamos aí sobre o que pode e o que não pode ser feito, né, no período eleitoral. O fato é que não pode remover, né? Em linhas gerais, deixamos isso bem claro, né? Em linhas gerais. E assim, o Sindiguarda está atento e tomou algumas medidas, na verdade, Márcio? Justamente, Vilar. A gente precisa primeiro separar a remoção ex officio da remoção que o servidor foi pedido, né? voluntária, a pedido, né? Então, aquela que o servidor foi voluntário, ela é compatível com a legislação, porque Sim. não tem... atende não só o interesse da administração, mas também do servidor, ela é compatível lá com a lei eleitoral, né? Agora, a ex officio, ela é realmente uma conduta vedada à administração pública e tal. A administração pública, assim, dado a supremacia do interesse público, às vezes os camaradas conseguem justificar alguns atos, né? Sim. Então, por exemplo, a gente está passando um período de vedação eleitoral, mas ainda existe um problema de queimada aí, pegando Sim. fogo em tudo quanto é lugar Uma e tal. emergência, né? A administração pública consegue justificar fazer alguns atos em razão do interesse público Sim. mesmo, supremacia do interesse público. Mas, de fato, assim, eu acho que não foram só da CETEL que foram removidas gente, mas a maior parte mesmo, a grande remoção foi ou para a CETEL ou para a Academia de Informação, que foi o curso de inspetores, curso de CDs lá, Sim. que o pessoal mexeu, né? Se você é policial da Guarda Civil e não foi voluntário, essa remoção não foi voluntária, saiba que a lei eleitoral te dá lá, artigo 73, inciso Amparo. 5 lá, o amparo para você requerer a nulidade do ato, né? Sim. Então é possível que você consiga a nulidade do ato judicialmente. Administrativamente, nós tentamos, viu, Vilar? O pessoal procurou aqui e tal, a gente fez o pedido lá. Porque sempre, o princípio é esse mesmo, né? Começar pelo administrativo, né? Eles normalmente lá dão uma justificativa lá qualquer, não consegue, né? Mas judicialmente, só pelo sindicato aqui, a gente já tem de 15 dias para cá, quatro decisões liminares em mandado de segurança que determinou o retorno do servidor para a unidade, né? Anterior. Porque justamente em razão da vedação do período eleitoral. Sim. O juiz, ele recebe a petição inicial do mandado de segurança, ele analisa e fala assim, opa, tá no período eleitoral, eu vou anular o ato até que a administração pública me justifique. Sim. Se a administração pública conseguir justificar, ele até cancela a medida liminar Sim. e prossegue o processo. Se não conseguir, o colega
colega volta, né? Sim. Paralelo a isso, a gente entende que numa situação que envolve o direito eleitoral, existe um órgão que fiscaliza o direito eleitoral, que é o Ministério Público Eleitoral. Sim. Então, o nosso departamento jurídico fez lá a parte de oficiar o Ministério Público Eleitoral, falando assim, olha, estamos no período eleitoral, existem condutas que podem ser vedadas ou não, dependendo de ser ex officio ou não, de remoção. Sim. Peço que se averigue, né? Então, Exatamente. o departamento jurídico já fez lá a notificação do Ministério Público Eleitoral e o colega que se sentir prejudicado com o ato, questionar o direito não ofende ninguém. Exatamente. Questionar o direito, faz lá, já fez o pedido administrativo, não resolveu? Faz lá, procura o nosso departamento jurídico, a gente faz o mandado de segurança, monta o mandado de segurança e tal, e deixa o Tribunal de Justiça decidir. O que a gente percebeu, Vilar? Os juízes estão analisando muito rápido esse tipo de mandado de segurança. Por quê? Porque o tempo é exíguo, né? Sim. Como é um direito que ele, em janeiro, já não tem mais efeito nenhum, Exatamente. então eles estão analisando muito rapidamente, né? Fora isso, a parte disso, nós tivemos uma conversa com o comandante-geral Agapito, tivemos uma conversa com o subcomandante Wilson Batista, e eles falaram assim, a administração pública tem suas necessidades, né? Então, ela trabalha conforme as suas necessidades, asseguraram que não há pessoalidade nesses atos. Contudo, quando chega lá, por exemplo, uma planilha de remoção no comando geral, o comandante provavelmente não conhece todas as pessoas que estão ali naquela relação, né? Então, ele não sabe caso a caso. Exatamente. Tem um caso, por exemplo, de uma colega que está internada, está em estado grave e foi removida. O nome dela está removido. Provavelmente ela nem sabe que ela está removida, que provavelmente o estado de saúde dela não lhe permite saber. Entendi. Né? Mas é um caso que, por exemplo, o comandante não sabe. Quem deveria saber? O chefe dela. Sim. O chefe dela sabe que ela não está vindo trabalhar, que ela está internada, alguma coisa assim, né? E poderia lá ter evitado um transtorno desse. O que o comandante Agapito falou pra gente? Falou assim, olha, não sou eu que vou frear na administração pública, porque a administração pública tem suas necessidades. Sim. Contudo, eu estou disposto a rever caso a caso. Então, se é um caso que tem uma vulnerabilidade, alguma excepcionalidade, alguma coisa especial, e você quer levar essa conversa para o comando, pode procurar o sindicato. Nós vamos montar o seu contexto, nós vamos montar o seu contexto, expor ao comandante e perguntar para o comandante se é possível resolver isso da melhor forma possível administrativamente mesmo. Sim. Né? Que, de repente, até uma terceira unidade é uma hipótese melhor. Sim. Né? Então, o sindicato faz essa interlocução com o comando analisa seu caso, o comandante Agapito também tem muita boa vontade e sensibilidade, ele e o Wilson Batista, para rever esses casos, e a gente tenta solucionar, né? Sim. Não der certo, você entrar com mandado de segurança vai ofender o comandante? Não. Não, pelo contrário, né? Pelo contrário. Porque todos nós estamos sujeitos à averiguação. Sim. Né? Então, assim, houve algum fato que demanda uma observação do órgão, né, no caso da guarda, entre aspas, externo, a corregedoria, vamos ser averiguados. Senta Sim. lá, você vai ser inquirido, qualquer integrante da guarda, né? Sim. Então, da mesma forma que não tem pessoalidade, não deveria ter nos atos da administração, também não tem no sentido serviço. contrário, né? E não deve ter mesmo, né? Uhum. Então, quem está do outro lado também tem que entender que não é nada pessoal, é a busca do direito do servidor. Ele acha que tem direito, né? A gente observa que o nosso jurídico esclarece muito bem as pessoas Sim. de pontos que às vezes a pessoa acha que tem, mas não tem, que é, Sim. né, o desconhecimento do direito, né? Então, e aí se caso houver a necessidade do mandado de segurança, nós vamos entrar, não tem problema nenhum. Sim, né? sim. Buscando o quê? Até que um órgão exterior fale o que é o direito. Exatamente. Né? Por meio de uma tutela jurisdicional, que pode ser lá a liminar concedida, pode ser a sentença, pode ser um acórdão, né? Então, não tem pessoalidade. O que é importante para você que, assim, não foi voluntário, né? Não adianta arrancar os cabelos na rede social. Cindy Guardas tem sede, fica aqui na Xavier de Toledo, número 84, segundo andar. Nós temos redes sociais, nós temos telefones, nós temos os telefones dos diretores, nós estamos à sua disposição. Exatamente. Agora, gritar com todo mundo, xingar todo mundo e não chegar no balcão que você tem que fazer a reclamação, não vai resolver o problema. O problema tem que ser resolvido onde tem que ser resolvido. Aliás, né? dependendo de como xingar, ainda contrai outro problema, né? Mas assim, é porque eu entendo o estresse. Sim. A pessoa realmente fica estressada, eu entendo a mágoa, eu entendo até se a pessoa sente medo por causa de alguma coisa ou de outra, eu consigo entender. Sim. Mas, assim, eu só consigo dar o atendimento quando a pessoa chega
a trazer o problema. Porque assim, sai uma lista lá, Vilar, com 70 nomes. Como é que eu vou saber quem foi voluntário e quem não foi? Não tem como. Não tem como a gente saber. A pessoa tem que se manifestar. E se você fizer uma reclamação horizontal, o que vai acontecer, ou o que pode acontecer, é que uma pessoa que não queria estar naquela unidade que ele foi removida, vai ser obrigada a voltar para lá, Sim. né? E assim, não faz sentido, né? Então, justamente. Você agir no atacado para prejudicar alguém. Exatamente. Né? Aí o varejo para ajudar as pessoas. Imagina se a gente pegasse o Diário Oficial aqui, né, com aquela lista de remoções e mandasse lá para a Justiça e falasse assim, ó, Justiça, torne nula todas as remoções. Eu estaria prejudicando aquele colega que foi voluntário a sair de uma unidade para outra. Exatamente. E aí, por que eu faria isso? Então, já não dá para generalizar a coisa, Não né? faz sentido. Tem que ser individual mesmo, né? Exatamente. E dependendo do caso individual, dependendo da vulnerabilidade, dependendo da condição pessoal, a gente consegue resolver isso por conversa. Sim, Né? tá. Leva o o caso. comando está Disposto, solícito, né? né? Exatamente. Então é isso. Então, você, colega, não foi voluntário? Sindiguardas SP está aqui à sua disposição. É isso aí. Chegamos ao final de mais esse programa Fique por Dentro, mas eu espero que... Opa, peraí, não vai embora não. O Márcio vai te dar um recado aqui. É isso aí, Vilar. Eu quero deixar registrado aqui um grande abraço para o pessoal que participou lá do evento comemorativo aos 38 anos da Guarda Civil Metropolitana. Teve um Festival Society, Show. né, de futebol, na data de hoje, que a gente está gravando aqui, ali no Bom Retiro, assim, teve uma participação muito bacana, fiquei bastante feliz de ver os colegas lá. Quero também mandar um abraço pro pessoal da CIPA, da Inspetoria Regional da Vila Mariana, fez uma CIPAT lá bacana, nos convidou, o sindicato participou dessa CIPAT, né? E, para finalizar, você que ainda não é inscrito no canal do Sindiguardas SP, inscreva-se agora, não perca essa oportunidade, ativa aí o sininho de notificações, deixa um like aí pra gente.